Você já teve a sensação de estar sozinha, mesmo rodeada de pessoas? De clamar com toda a força da sua alma, e só ouvir o silêncio como resposta? Essa era a realidade de Beatriz, uma mulher de 34 anos, moradora do pacato vilarejo de Santa Aurora. Ela sempre foi daquelas que acreditava no poder da oração, que encontrava forças na fé para enfrentar os desafios. Mas nos últimos meses, tudo parecia ter desmoronado. Ao lado do marido, Marcelo, e da filha Isadora, de apenas 5 anos, Beatriz tentava manter a cabeça erguida. Só que a vida se tornará um labirinto escuro, dívidas empilhadas na mesa da cozinha, o desemprego prolongado de Marcelo, e o mais assustador, a saúde frágil de Isadora, que piorava a cada semana, sem qualquer explicação médica convincente. Beatriz ainda orava. Ainda chorava de joelhos. Mas já não sabia se alguém a ouvia. O que antes era fé, agora era um grito abafado por dentro. E talvez seja justamente aí que a história começa. Quando tudo parece calado, Deus pode estar sussurrando. Só que nem sempre a gente sabe ouvir. O que Beatriz ainda não sabia era que, mesmo nas sombras, sementes estavam sendo plantadas. E que a esperança, silenciosa e discreta, estava prestes a florescer. Os dias em Santa Aurora seguiam arrastados. O céu parecia sempre nublado, mesmo quando o sol brilhava. Beatriz acordava cedo, mas era como se sua alma ainda estivesse deitada, pesada. A rotina se resumia a contas vencidas, ligações ignoradas e um silêncio que gritava dentro do peito. Marcelo, seu marido, já não era o mesmo. O homem otimista, que fazia piadas para aliviar o clima, agora mal falava. Passava horas sentado na varanda, olhando nada, carregando nos ombros a culpa de não conseguir prover para a família. Às vezes, discutiam por coisas pequenas. Às vezes, nem se olhavam. E Isadora, aquela menina cheia de energia, agora vivia deitada. Os médicos diziam que não era nada grave, mas ela continuava pálida, sem apetite, sonolenta. Beatriz sentia que algo estava errado, não apenas no corpo da filha, mas no espírito da casa. Ela orava. Às vezes em voz alta, outras só com lágrimas. E quanto mais orava, mais parecia não ser ouvida. Era como se falasse para uma parede, como se o céu tivesse fechado as portas. A dor de Beatriz não era escandalosa. Era silenciosa, constante, como um fundo musical triste que nunca parava de tocar. E o mais difícil era não saber quando, ou se, aquilo tudo teria fim. Foi num sábado nublado que a mãe de Beatriz apareceu com uma proposta. Ir almoçar com ela e juntas ir ao culto, afastado do centro de Santa Aurora. Talvez um ar diferente te faça bem, filha, disse com um olhar firme, mas cheio de ternura. Beatriz hesitou. Não queria deixar Isadora, mesmo que fosse por pouco tempo. Mas algo dentro dela sussurrou: vai. No culto da igrejinha simples do vilarejo vizinho, ela entrou meio desconectada. O louvor parecia distante, e sua mente ainda pesava com preocupações. Mas então, durante a mensagem, o pastor, um homem simples de fala pausada, disse algo que atravessou suas defesas. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus continua trabalhando nos bastidores da sua dor. Beatriz congelou. Aquilo parecia ter sido dito exclusivamente para ela. O coração acelerou. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu um calor diferente no peito. Não era uma solução, nem uma resposta clara. Mas foi como se uma rachadura minúscula tivesse se aberto naquele muro de desânimo. Ainda assim, ao voltar para casa, a dúvida permaneceu. Será que foi só coincidência? Ela queria acreditar. Queria, de verdade. Mas a dor ainda era mais alta do que qualquer esperança. E mesmo com aquele pequeno lampejo, o peso da realidade parecia sufocar qualquer semente de fé que tentasse brotar. Na tarde seguinte, enquanto organizava roupas no varal, Beatriz ouviu batidas suaves no portão. Era uma senhora de cabelos bem brancos, olhos vivos e voz serena. Boa tarde, minha filha. Vim deixar esses pãezinhos que preparei. Senti que devia passar aqui. Beatriz estranhou. Não a conhecia. Mas algo naquela mulher despertava confiança. Sentaram-se à sombra da mangueira. A senhora se apresentou. Helena. E com um sorriso calmo, começou a conversar como se já conhecesse Beatriz há anos.
Falou sobre a vida, sobre perdas, sobre silêncios. E então, soltou uma frase que ficou suspensa no ar. Deus fala, até no silêncio. Às vezes, o que parece ausência é cuidado disfarçado. Beatriz sentiu os olhos marejarem. Não chorava apenas pelas palavras, mas pelo alívio que aquelas palavras trouxeram. Era como se alguém tivesse finalmente traduzido o que ela sentia, e ao mesmo tempo, oferecido uma saída. Aquela conversa não resolveu seus problemas. Isadora continuava doente, Marcelo continuava perdido, e as contas continuavam ali. Mas, naquele fim de tarde, Beatriz experimentou um consolo leve. Um toque de Deus por meio de alguém inesperado. Helena se despediu com um abraço demorado e um volto outro dia para te ouvir mais, tá bem? E Beatriz, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de esperar alguém. E quem sabe, esperar por algo mais também. Enquanto Beatriz digeria as palavras de Helena, Marcelo saiu cedo numa manhã qualquer para tentar fazer alguma coisa. Não contou muitos detalhes, só disse que Dona Amália, uma senhora do bairro, precisava de ajuda com umas reformas simples no quintal. Era pouco, mas era algo. Ao chegar lá, foi recebido com um café fresco e um sorriso. Dona Amália, já com quase 80 anos, era pequena, ligeira e cheia de histórias. Enquanto ele limpava galhos e ajeitava uns caixotes, ela puxou conversa. Não sobre contas ou política, mas sobre fé. Eu já perdi tudo 2 vezes, Marcelo. E nas 2, Deus me reconstruiu diferente, ela disse, olhando para o céu com o ar de quem conhecia bem o que falava. Às vezes a gente acha que ser forte é resolver tudo. Mas ser forte mesmo é continuar confiando mesmo sem entender. Marcelo parou por um instante. Aquilo ficou ecoando dentro dele o resto do dia. Ele nunca foi de falar muito sobre espiritualidade, mas ali, sentiu algo se movendo. Não era um milagre evidente. Era sutil, como uma luz acesa num cômodo esquecido. Quando voltou para casa, não disse nada a Beatriz, mas olhou para ela diferente. E naquela troca de olhares silenciosa, havia algo novo. Talvez, uma semente de fé também estivesse brotando dentro dele. Numa noite fria, Isadora acordou com febre alta e uma respiração ofegante que assustou Beatriz. O desespero foi instantâneo. Pegou a filha no colo, chamou Marcelo às pressas, e juntos correram para o pequeno hospital da cidade. O tempo parecia ter parado. O barulho do motor, as luzes passando pela janela, o coração acelerado. Tudo se misturava à angústia de não saber o que estava acontecendo. Na sala de espera, enquanto os médicos examinavam Isadora, Beatriz sentou-se sozinha num banco de madeira e começou a orar. Não com palavras bonitas, nem com estrutura. Era só dor. Senhor, me escuta. Por favor. Eu não aguento mais. As lágrimas vieram sem freio. E naquele pranto sincero, ela não pediu respostas, só presença. Pela primeira vez, sua oração não foi uma exigência. Foi rendição. E então, sem aviso, algo diferente aconteceu. Não foi a notícia do médico, nem um milagre imediato. Foi dentro dela. Uma paz estranha, quase sem explicação, tomou conta do seu coração. A mesma sala fria parecia menos opressora. A mesma incerteza agora vinha acompanhada de uma confiança silenciosa. Quando o médico voltou e disse que os exames não mostraram piora, Beatriz respirou fundo. Não era a cura que esperava. Mas algo nela tinha mudado. E isso já era um milagre. Alguns dias depois, a família se reuniu para celebrar o aniversário de 90 anos da avó Dolores. A casa estava cheia, as crianças corriam pelo quintal, e o cheiro de bolo caseiro preenchia o ar. Beatriz quase não foi, ainda abalada com tudo o que vinha enfrentando. Mas Marcelo insistiu, e ela, sem muita força, aceitou. Durante a tarde, sentaram-se juntas num banco do jardim. A avó segurou as mãos de Beatriz, e com aquele olhar que atravessa a alma, perguntou baixinho: Como está o seu coração, minha filha? Beatriz não conseguiu segurar. Contou tudo. O medo, a culpa, a sensação de estar abandonada até por Deus. Dolores ouviu em silêncio, como quem acolhe sem pressa. E quando Beatriz terminou, a avó sorriu, com os olhos cheios de água. Eu também já me senti assim, sabia? Achei que Deus tinha me esquecido.
Mas aprendi que ele responde, do jeito dele, no tempo dele. E, às vezes, ele usa o silêncio para nos ensinar a ouvir melhor. Aquelas palavras foram como bálsamo. Não resolveram os problemas, mas trouxeram compreensão. Beatriz abraçou a avó como se fosse uma âncora. Naquele jardim simples, cercada por vozes e memórias, ela entendeu. Talvez Deus estivesse falando por meio daquelas mulheres fortes, que, como ela, sobreviveram à dor com fé. Movida pelo desejo de encontrar respostas, Beatriz decidiu visitar Dona Inês, uma senhora que morava numa casinha simples no fim da rua, conhecida por sua sabedoria e história de vida marcada por desafios semelhantes aos seus. Dona Inês a recebeu com um abraço acolhedor e um sorriso tranquilo, como se já soubesse da tempestade que Beatriz enfrentava. Sentadas na cozinha iluminada pelo sol da tarde, Beatriz abriu seu coração, falando da dor, do medo e do silêncio que parecia invadir cada canto da sua vida. Dona Inês ouviu com atenção, sem pressa, e quando Beatriz terminou, respondeu com palavras simples, mas profundas: dividir a dor é o começo da cura. Eu aprendi que carregar tudo sozinha só pesa mais. Deus está em cada gesto, mesmo quando não percebemos. Beatriz sentiu um conforto novo, como se aquela conversa tivesse aliviado um pouco do fardo que carregava. Percebeu que a solidão que a sufocava podia ser quebrada pelo acolhimento e pela partilha. Foi ali, naquela cozinha modesta, que ela entendeu algo essencial. A presença de Deus não está apenas nas grandes manifestações, mas nos detalhes, no olhar amigo, na palavra amiga, no abraço que conforta. Ao sair, Beatriz sentiu que algo dentro dela havia mudado. A jornada não seria fácil, mas ela não estaria mais sozinha. E, acima de tudo, Deus nunca estivera ausente, apenas presente em formas que ela ainda precisava aprender a enxergar. De volta à pequena igreja de Santa Aurora, Beatriz sentou-se no banco de madeira com a alma ainda sensível, mas com o coração renovado. Ao seu lado, Isadora desenhava cuidadosamente em um caderno surrado. Curiosa, Beatriz olhou para o desenho. Uma flor seca, murcha, mas uma chuva suave caindo sobre ela. Um sorriso tímido se abriu em seu rosto. Naquele simples gesto, viu refletida sua própria jornada. A flor simbolizava a dor, as dificuldades, o cansaço que parecia ter tomado conta da sua vida. Mas a chuva, aquela chuva suave, persistente, era a presença silenciosa de Deus, regando as raízes da sua fé, mesmo quando tudo parecia perdido. Ela percebeu então que o verdadeiro milagre não era a cura imediata, nem a resolução rápida dos problemas. Era a transformação do coração, o reencontro com a esperança que brota da certeza de que Deus está em cada detalhe, mesmo no silêncio e na espera. Beatriz respirou fundo, sentindo a paz que há muito não sentia. Seu olhar se voltou para Marcelo, que segurava sua mão com firmeza, e para Isadora, que sorria sem saber o tamanho do milagre que acabará de desenhar. Ali, naquele pequeno recomeço, a fé florescia novamente. Santa Aurora testemunhava não apenas a superação de uma família, mas a beleza de um coração renovado pela graça e pelo amor que nunca abandona.